Graça e paz, povo de Deus. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Eu quero te ver. Eu quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Eu quero te ver. Eu quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Eu quero te ver. Quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Abra os olhos. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Eu quero te ver. Eu quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Eu quero te ver. Quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te tocar. Eu quero te abraçar. Quero te ver, te ver, te ver. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te tocar. Eu quero te abraçar. Quero te ver, te ver, te ver. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te tocar. Eu quero te abraçar. Quero te ver, te ver, te ver. Santo é teu nome, Deus. Digno de toda adoração.
simples, mas extraordinário, graça irresistível, favor imerecido, o homem depravado, totalmente condenado, resgatado por amor. És tão simples, és tão simples, mas extraordinário, graça irresistível, favor imerecido, o homem depravado, totalmente condenado, resgatado por amor. Majestoso, poderoso Deus, que me ama. Majestoso, poderoso Deus, que me ama. És tão simples, mas extraordinário, graça irresistível, favor imerecido, o homem depravado, totalmente condenado, resgatado por amor. Sacrifício lá na cruz, como esqueceu o que está escrito em meu coração. Ei. Majestoso, poderoso Deus, que me ama. Majestoso, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos. Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos. Nada se compara a teu amor, digno, santo, justo, maravilhoso conselheiro, torre forte, luz do mundo, pão da vida. Aleluia.
Quando não houver canções, quando não houver mover, ainda quero ir além. Quando não houver palavras, quando não houver canções, quando não houver mover, ainda quero ir além. Além, 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 ainda quero ir além. Quando não houver palavras, quando não houver canções, quando não houver mover, ainda quero ir além. Quando não houver palavras, quando não houver canções, quando não houver mover, ainda quero ir além. Abra os meus olhos, abra os meus ouvidos, rasgue o meu coração, ainda quero ir além. Nos leva a um outro lugar, Senhor, que nos tire dessa zona de conforto. Além, 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 ainda quero ir além. Além. Onde estão os apaixonados por Ele? Além, 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 ainda quero ir além. Ei, ora balabaçu totô, rebalamassuri andarebacanta, rebalabaçu tocou. Não preciso ser perfeito ou brilhante para ter o seu amor. Não preciso ser somente um campeão para encontrar-te. Eu preciso de um coração puro e de uma paixão por ti, Jesus. Eu preciso de um coração puro e de uma paixão por ti, Jesus. E reina em mim, 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 reina em mim.
Reina em mim, 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 reina em mim. Não preciso ser perfeito ou brilhante para ter o teu amor. Não preciso ser somente um campeão para te encontrar. Não preciso ser perfeito ou brilhante para te encontrar. Não preciso ser somente um campeão para te encontrar. Eu preciso de um coração puro e de uma paixão por ti, Jesus. Eu preciso de um coração puro e de uma paixão por ti, Jesus. Leve essa canção a todas as nações que estão passando por esse momento tão difícil. Deus, traga teu reino, a tua glória. Espírito Santo, faz as nações mergulharem na tua glória e no teu amor, no teu amor, no teu amor, no teu amor. Não quero mais só cantar uma canção, quero ser tua canção. Não quero mais só viver os meus sonhos, quero viver os teus sonhos, quero me esvaziar para que tu possas me encher. Quero me esvaziar e depender totalmente de ti. Não quero mais só cantar uma canção. Não quero mais só cantar uma canção, quero ser tua canção. Não quero mais só viver os
os meus sonhos, quero viver os teus sonhos, quero me esvaziar para que tu possas me encher. Quero me esvaziar e depender totalmente de ti. Para que tu possas me encher. Quero me esvaziar e depender totalmente de ti. Eu quero me esvaziar. Quero me esvaziar. Para que tu possas me encher. Eu quero me esvaziar. Quero me esvaziar e depender totalmente de ti. Queremos ser a tua canção sobre a terra, assim, semelhante a Jesus, que foi uma canção de amor, para que cada um de nós, quando começar a clamar, se tornar irresistível. Me tornarei irresistível ao teu olhar. 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 Ora barate, charanatou yananatou yanabatou. Me tornarei irresistível ao teu olhar. Me tornarei irresistível ao teu olhar. Ora manana toia anate. Shiri balabata rabalabasu tototototo. Sharabalamasu toto. Faça ultrapassar só a música e começar a ser liberadores de cura sobre as nações. Ei! E cada igreja, em cada casa, em cada família, um altar de adoração, clamando, clamando e pedindo, e clamando e liberando palavras proféticas. Ei! Traz o som do céu. Me tornarei irresistível ao teu olhar. Me tornarei irresistível ao teu olhar. Me tornarei irresistível ao teu olhar.
como fogo, dança como vento, dança. Ei, Xarabalabassu tocou, libera sobre o Brasil. Me tornarei irresistível ao teu olhar. Estou voltando à essência da adoração. Minha essência és tu, minha essência és tu. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Minha essência és tu, minha essência és tu. Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a te mexer. Ansiando oferecer algo de valor. Quando a música aparece, o resto desaparece. Simplesmente a te mexer. Ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Estou voltando à essência da adoração. Minha essência és tu, minha essência és tu. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Minha essência és tu, minha essência és tu, Jesus. Traz o Brasil de volta, Senhor, pra essência da adoração. Majestoso, poderoso Deus que me ama. Majestoso, poderoso Deus.
majestoso. Sabe, na sala do trono existe abrigo, na sala do trono existe descanso. É só você se render a Ele, se prostrar diante dEle. Na sala do trono eu encontro abrigo. Na sala do trono eu encontro descanso. Na sala do trono eu encontro abrigo. Na sala do trono eu encontro descanso. Na sala do trono, na sala do trono, eu encontro a paz e me rendo a Ti, meu Senhor, me entrego a Ti, meu Salvador, completamente apaixonado, totalmente fascinado pelo Teu amor. E me rendo a Ti, meu Senhor, me entrego a Ti, meu Salvador, completamente apaixonado, totalmente fascinado pelo Teu amor. Rei Jesus, declaramos Tua glória. Rei Jesus, declaramos Tua glória. Rei Jesus, declaramos Tua glória. Rei Jesus. Declaramos que Tu és Senhor. E me rendo a Ti, meu Senhor, me entrego a Ti, meu Salvador, completamente apaixonado e totalmente fascinado pelo Teu amor. Rei Jesus, declaramos Tua glória. Rei Jesus, declaramos Tua glória. Rei Jesus.
declaramos tua glória. O véu já foi rasgado e o preço já foi pago. O Cordeiro crucificado por mim, por mim. O véu já foi rasgado e o preço já foi pago. O Cordeiro crucificado por mim. Rei Jesus, declaramos tua glória. Começa a declarar que Ele é o Rei. Rei Jesus, declaramos tua glória. Rei Jesus, declaramos tua glória. Libera teus anjos ministradores, Deus. Era balabaçu tocotão. Rei Jesus, declaramos tua glória. Rei Jesus. Graça e paz, amados, que Deus te abençoe. Tem uma palavra de Deus para você. Você já parou para pensar sobre como Deus realiza grandes milagres de pequenas coisas e como pequenas coisas podem transformar pessoas, situações? Às vezes a gente não tem essa noção, mas quando a gente passa por uma dificuldade muito grande e a gente passa a refletir quantas coisas Deus tem nos abençoado e tem cuidado da gente, a gente começa a observar que em pequenas coisas Deus está nos tratando. A Bíblia diz que Deus, Ele está cuidando da gente até quando a gente está dormindo. Você imagina isso? Quando você está dormindo, você sem perceber e sem sentir, a mão de Deus está com você. E por que às vezes a gente está passando por algum tipo de dificuldade e acaba não percebendo isso? Porque temos fraquezas, nós temos debilidades, algumas são crônicas, outras são passageiras e algumas nós já vencemos. E preste atenção numa coisa que eu vou te falar. Essas dificuldades que aparecem às vezes na sua vida, não é para te matar ou para te destruir. Deus, quando queria promover Davi, simplesmente apareceu um gigante. Existem momentos que parece que a dificuldade vem, mas essa dificuldade é para fazer a gente vencer, ultrapassar esses limites. O problema é que às vezes a gente fica tão preso nas coisas que a gente acaba vendo de uma perspectiva somente nossa e não daquilo que Deus tem para a gente. E às vezes Ele usa pequenas coisas, coisas tão simples como o grão de mostarda. É uma coisa tão simples, mas que simplesmente mostra como deve ser a nossa fé, que apesar do grão ser tão pequeno, ele possui vida. E quando a gente tem uma fé e a gente começa a gerar vida, as coisas simplesmente mudam e se transformam. E em momentos de dificuldade, eu estava conversando com a minha esposa, a gente vindo para cá para gravar o culto. Como o brasileiro é criativo. Você vê que no meio dessa pandemia, de tanta dificuldade, as pessoas estão vendendo máscaras de tudo quanto é tipo. Tem máscara do super-herói, do Jasper, olha, tem de tudo que você possa imaginar. Você pode até tirar uma foto da sua própria boca. Tem gente que fez como se fosse uma maquiagem. Eles são incrivelmente criativos. Então existem pessoas que no meio da dificuldade rompem e outras não, entram em um casulo emocional e acabam simplesmente apodrecendo, ou então deixando de sonhar e pior, destruindo o seu interior com coisas que sinceramente não vão te ajudar. Mas olha, Deus ele começa a nos ensinar
que quando a gente reconhece que a gente tem uma fraqueza, quando a gente começa a perceber que existe uma debilidade em nós, é que nem a crise do pânico. Eu não sei se você já conheceu alguém que passou por uma crise de pânico. Ela dura entre 15 a 20 minutos, mas a pessoa que está vivendo isso parece que vai morrer. O coração acelera, a pessoa fica simplesmente preocupada e ela não consegue sair daquele momento. Por quê? Porque ela tem que respirar, ela tem que se acalmar. Mas como ela faz isso se a crise realmente vem e tira ela desse controle? E à medida que ela começa a perceber que tem essa fraqueza, ela começa a vencer. Porque quando ela entra nessa crise, até que ela possa ser liberta, até que ela possa receber o tratamento necessário para sair disso de uma vez por toda, ela começa a compreender que isso não é capaz de matá-la. E simplesmente à medida que isso acontece, ela aprende a vencer. A gente precisa entender que a gente precisa aprender a nos conhecermos. O autoconhecimento vai te ensinar os seus limites. Limites tanto para você correr, limites tanto para você vencer, e também para você aprender a dizer não e dizer que você não consegue. E eu quero compartilhar com você, porque muitas vezes a gente se sente incapaz. A gente se sente incapaz de realizar o propósito de Deus. A gente se sente capaz de entrar numa competição, de fazer com que a nossa empresa cresça. A gente se sente incapaz de começar um novo namoro ou um casamento. A gente se sente capaz. Isso é o homem, o ser humano. O ser humano é exatamente assim. Às vezes nós temos crise, até porque, por causa do pecado, a nossa vida ficou um pouco conturbada. Mas Deus, Ele nos mostra que quando a gente está com Ele, pequenas coisas se transformam em grandes milagres. E se você acompanhar isso de uma fé, você vai acabar vivendo coisas que você jamais imaginou que iria viver. Ao mesmo tempo que a gente vê uma pandemia destruindo e matando pessoas, a gente vê todos os dias pessoas saindo do hospital, graças a Deus, sendo curadas. Eu estou muito feliz hoje porque um amigo nosso entrou no hospital e agora, graças a Deus, ele já está se recuperando e vai sair. Então, se a gente parar para pensar, Deus está fazendo muito milagre. Deus está preservando a vida de muita gente, como vai preservar a minha e preservar a sua. Mas olha só, em Êxodo 4, de 1 a 5 diz assim: então Moisés respondeu: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, e dirão: o Senhor não te apareceu. Ao que lhe perguntou o Senhor: que é isso que tem na tua mão? E disse Moisés: uma vara. E ordenou o Senhor: lança no chão. E ele lançou no chão, e ela se tornou em cobra, e Moisés fugiu dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega pela cauda. E estendeu ele a mão e a pegou, e ela se tornou em vara na sua mão, para que eles creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Você imagina que Deus usa uma pequena coisa, uma coisa que já estava na mão de Moisés, para mostrar o quanto ele era grande. Às vezes a gente fica esperando que a nossa resposta vai vir de lugares completamente diferentes. E escute uma coisa: às vezes Deus faz a tua resposta não chegar para que você aprenda a depender dele, ou então ele tira o seu foco. Você está esperando que a sua resposta venha da direita, aí sabe o que acontece? Vem da esquerda. Aí de repente você pensa que vai vir pela esquerda, e Deus coloca de uma forma completamente diferente, para te ensinar que você precisa aprender a confiar somente nele. Agora imagina Moisés. Moisés está falando com o próprio Deus, já era um milagre. O próprio Deus chama Moisés para uma revelação. Ele estava diante de uma sarça ardente. Você tem noção do que é isso? O próprio Deus falando com ele. Ele já estava vivendo algo tremendo, mas naquele momento ele olha para si. E o que ele vê? As suas imperfeições, a sua incapacidade. Ele olha para ele e ele vê que ele é pesado de língua. E ele começa com uma desculpa igualzinha a mim, igualzinha a você. Quando Deus começa a falar conosco,
E às vezes a gente só consegue olhar para as nossas imperfeições, para as nossas dificuldades, e a gente começa a dar desculpa para Deus, porque na verdade alguns só se lembram de Deus quando estão passando por uma grande dificuldade. Em outros momentos simplesmente se esquecem de Deus. Mas outros são pessoas sinceras, que naquele momento que Deus chama, vem um medo, vem um temor, e elas olham para si e falam: Senhor, ninguém vai acreditar em mim. Eu fico pensando, não vão ser sinceros. Deus pega um homem que estava acostumado a viver no palácio, Moisés, um cara que tinha todos os ensinamentos, e agora leva ele para um lugar, ele está num deserto, de repente ele tem uma revelação que ninguém tinha tido, uma revelação tão poderosa, que Deus diz para ele que ele vai ser o libertador e mostra como a vida dele nasceu com um propósito. Irmãos, vamos ser sinceros, o peso da glória veio sobre Moisés, e Moisés reagiu como eu reagiria e como você. Eu me lembro de todas as vezes que eu pedi alguém aqui para pregar na igreja, a pessoa na hora fala: mas eu será? Ou então, a gente viu aqui, a gente começou a gravar os cultos aqui, os cultos ao vivo, e alguns estavam cheios de receio, não conseguiam cantar, ficavam nervosos. E à medida que a glória começa a ser manifestada, as pessoas começam a fluir. Porque quando a presença de Deus está sobre nós, Ele transforma as coisas de formas que a gente jamais pode imaginar. Então Deus usa exatamente aquilo que Moisés tinha na mão, para mostrar para ele o quanto ele é poderoso. Às vezes você não percebe que Deus vai usar aquilo que já está na tua mão, aquilo que está perto de você. O problema é que às vezes a gente não valoriza algumas coisas, então a gente não consegue enxergar as pequenas demonstrações de amor, de gratidão, de carinho. Às vezes a maior resposta da sua vida vai vir justamente daquela pessoa que você não está sendo tão grato, que você nunca ajudou. E olha, talvez Moisés tenha olhado para aquela vara de várias formas, eu não sei, para ajudar a subir em alguma coisa, para apoiar, para proteger de alguma coisa, para cuidar de alguma coisa. Eu podia dizer vários motivos, mas uma coisa eu tenho certeza: nunca ele imaginou que aquela vara poderia ser transformada em cobra, numa serpente. Ele nunca imaginou que aquele instrumento poderia ser um sinal de Deus. Eu quero começar essa palavra dizendo que existem algumas coisas que estão escondidas na sua rotina, que Deus vai usar para fazer milagres grandiosos. Existem coisas que você está esperando chegar, mas já estão com você. Escute isso que eu tenho para falar. Existem coisas que Deus já te deu, e o que precisa acontecer é você somente se lançar. Muitas vezes a gente espera grandes coisas, grandes façanhas, mas todo milagre começa com uma pequena coisa, um simples instrumento que, quando é colocado na mão de Deus, ele se transforma em milagre. Interessante que a vara na mão de Moisés não representava absolutamente nada, mas quando ele toca com a palavra de Deus, se transforma em algo poderoso e surreal. Eu quero te ensinar uma coisa: talvez você esteja vivendo um momento onde todos os seus recursos estão acabando, e você olha para uma coisa morta e sem vida que está na sua mão. Mas quando a gente olha pela perspectiva de Deus, Deus pode fazer milagre. É só você lembrar daquela mulher, que ela não tinha mais nada, ela estava devendo demais, os seus filhos iam ser pegos para pagar agiotas, ela estava devendo muito, e a Bíblia diz que quando o profeta chega na casa dela, pergunta para ela algumas coisas. Quando eu digo ele chega na casa dela, porque as palavras dele chegou no seu coração, e simplesmente ele pergunta para ela: como está o seu coração? E ela responde: eu não tenho mais nada, eu não tenho esperança, eu não tenho nada. E no meio do nada ela encontra vazias, vasilhas. Você está entendendo o que eu estou falando? Deus pega uma coisa que talvez não serviria para nada. Vamos ser sinceros, irmãos, o que vasilha vazia vai servir para alguém quando alguém está com fome? Mas Deus utiliza a pequena coisa que está na mão dela para ser um sinônimo de milagre. Quando você olha também para Jericó, você imagina que Jericó
se conservava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. Então o Senhor disse a Josué: olha, te entrego na tua mão o rei e os seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeai a cidade, contornando ela uma vez por dia, e assim fareis 7 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os 7 sacerdotes tocarão as trombetas. Vamos parar para pensar. Você imagina uma cidade extremamente fechada, ninguém entrava, ninguém saía. Deus começa a falar com Josué que vai ensinar ele a tomar aquela cidade. E sabe o que Deus dá? Uma estratégia de adoração. Não era uma estratégia do tipo, vamos tacar um míssil, vamos fazer algo para explodir aquilo. Não, era uma estratégia completamente diferente. Talvez uma estratégia que Josué ainda não tinha percebido. Qual é a estratégia, pastor, por favor? A estratégia da adoração. Primeiro, a estimulação da fé. Você imagina você rodear um local 7 vezes. Depois de você rodear, você, ao invés de estar armado para uma batalha somente, você está tocando e adorando ao Senhor. Mas é interessante que à medida que eles adoram ao Senhor, Deus destrói os seus inimigos. Quando a gente aprender que por meio da adoração Deus despedaça os nossos inimigos, tudo vai fazer diferença. Às vezes tudo que a gente precisa fazer é não lutar. Como assim? Como eu posso vencer alguém sem lutar? Sim, quando Deus luta ao meu favor. E às vezes a gente não usa a adoração como arma de ataque e nem como arma de defesa. Quando eu adoro a Deus, Deus se levanta, e quando Ele se levanta, uau! Ele esmaga os nossos inimigos. Porque nenhum Deus que vê um filho, preste atenção, olha o que a Bíblia diz, que o mau pai sabe dar bondade aos filhos. Imagine o bom pai. Você imagina que em vários momentos Deus se levantou para defender os seus filhos. A maior prova disso, e quando eu digo se levantar, eu estou falando num sentido figurado de avançar, de ir para frente. E quando você percebe, no meio da batalha, você se sente empurrado, impulsionado a vencer. Você imagina Josué, não, vamos ser sinceros, imagine uma cidade fechada e Deus faz um milagre incrível de uma forma completamente improvável. Você quer uma outra pessoa? Gideão. Toda vez que a gente está com Deus, a gente está com maioria, não é verdade? Mas se você começar a pensar nessa história de Gideão, você vai começar falando, não é possível. Não é possível que isso está acontecendo aqui. Deus chama o menor homem da menor tribo para lutar contra 120 mil homens. E sabe o que acontece? No meio do caminho para preparar essa batalha, Deus escolhe coisa simples. O que? 300 homens. E para ficar um pouco mais difícil para esses 300, ele tira as suas armas e colocam instrumentos, vamos dizer assim, instrumentos musicais. Você tem noção do que é isso? Eles vão lutar contra um inimigo, numericamente falando, muito maior, pessoas habilitadas. Você imagina, se você fizer essa divisão, é muito grande. Não, pensa comigo. E Deus, Ele começa a ensinar uma coisa, que o mais importante numa batalha é você saber de que lado você está. Porque quando você está com Deus, as suas guerras são batalhadas por meio da oração, por meio do poder de Deus. E escute uma coisa, o maior ringue espiritual é aquele que você constrói e vence de joelho. Aqui está um homem que vê uma vitória mesmo sendo pequeno. Então, mais uma vez, Deus usa o menor da tribo, a menor tribo, com o menor número, uma coisa pequena para vencer.
Deixa eu te fazer uma pergunta: quantos estão com você? Sinceramente, irmãos, vamos ser sinceros, a gente está com a igreja aqui há mais de 60 dias fechado. Nós temos poucas pessoas, não somos uma pequena multidão, porque a gente olha e vê o que Deus está fazendo. Como é que a gente está vencendo? Porque a gente tem pessoas que acreditam que Deus pode fazer um milagre. Não adianta você ter uma multidão, não adianta você ter milhares de pessoas, se essas pessoas estão batalhando do lado errado. Adianta ter 120 mil homens, se Deus está favorável aos 300? Não, é uma luta desnecessária. Sabe o que acontece com a gente? Às vezes a gente está entrando no terreno do inimigo, a gente está arrumando confusão desnecessária. Eu quero te dizer, toma conta da tua vida, para de arrumar confusão, para de se meter em coisas que não é para você. Tem muita gente que morre, tem muita gente que se machuca, porque entra em guerra desnecessária que Deus nem mandou entrar. Tem gente que não sabe o que fazer, fica indo para casa dos outros, fica inventando coisas. Nesse momento não tenta Deus, irmãos. Obedece, aprende, se resguarda e deixa que Deus guerreie as suas batalhas. Até porque nesse momento a gente só vence esse vírus pelo poder de Deus. Nós só temos Deus para recorrer. Existem muitas especulações, mas estamos lutando contra um inimigo invisível, um inimigo muito mais forte. Nós estamos lutando com algo que tem destruído as nações. E aonde a gente tem que se pegar? Na adoração. A gente tem que se pegar na presença de Deus e na gratidão, porque você pode ter certeza que Deus vai nos proteger. Eu quero que você entenda isso. Disse o Senhor a Gideão: o povo que está contigo é demais para eu entregar os midianitas na sua mão. Não seja caso que Israel se glorie contra mim, dizendo: foi com a minha própria mão que me livrou. Sabe, Deus estava falando para que Israel não diga que foi ele que livrou. Deus está falando: tem muita gente contigo, olha, por favor, tire esses. Não, que eu quero mostrar que Deus se aperfeiçoa na sua dificuldade e na sua fraqueza. E quando eu digo isso, eu repito: o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. À medida que você está com Deus, Deus te impulsiona, Ele te faz correr quando você não tem forças. Agora vamos lá, vamos para outra pessoa. Davi. Imagine alguém pequeno, sem instrução de batalha, que vai lutar uma batalha entre a vida e a morte. Alguém que não estava acostumado, ele nunca foi treinado na escola de gladiadores, ele nunca foi treinado num curso de artes marciais. Ele tinha experiência assim, de matar ursos e leões. Tudo bem, que matar ursos e leões é um grande feito quando você está com Deus. Vamos ser sinceros, uma vez eu até falei numa pregação: se chegasse um leão aqui, com certeza eu saía correndo. Agora você imagina ele que vai lutar, e sabe o que ele tem? Ele só tem uma funda, ele só tem pedras, e Deus utiliza exatamente aquilo que ele tem. Se você parar para pensar, Saul tentou armar ele. Sim, o diabo está sempre tentando nos colocar uma armadura. Ele está sempre querendo nos colocar uma ideia que nos distancie do propósito de Deus e daquilo que Deus tem para a gente. Ele está sempre querendo colocar você com inveja do outro, para que você queira aquilo que é do outro. E quando ele está fazendo isso com Davi, Saul, você imagina Saul, que representava um exército falido, um exército covarde de um rei que não tinha mais a presença de Deus. E era exatamente essa armadura que ele queria colocar em Davi, que Davi representava o santo de Israel, aquele que foi ungido com um propósito segundo o coração de Deus. E sabe o que acontece com Davi? Davi, ele só tem poucas pedras, ele só tem a funda, mas quando ele está com Golias, ele fala: eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. Enquanto você estiver indo somente no seu nome, você não vai ter vitória nenhuma. Mas quando você começar a colocar o seu coração, as suas ideias, os seus pensamentos diante do Senhor, até aquilo que você acha que não é arma se torna
uma dinamite que vai explodir tudo aquilo que se levanta contra você. Você imagina que Deus faz com que uma pequena coisa na mão de Davi se transforme gloriosa. Eu quero te dar uma palavra. Talvez você não esteja valorizando aquilo que Deus colocou na sua mão. Talvez você não percebeu que a sua esposa é uma bênção, que a sua esposa é um instrumento de Deus para te fazer crescer. Talvez você não reparou que seu marido é uma bênção, um instrumento para te empurrar para crescer. Que seus filhos, que os adolescentes na sua casa não são aborrecentes, mas são crianças, são adolescentes e são filhos que Deus tem como herança dele e que Ele vai fazer algo milagroso. Talvez até aquele filho que você nunca deu valor e nunca achou que poderia chegar a algum lugar, na mão do Senhor ele conquista e se torna um conquistador. Será que essas pedras eram especiais? Será que essas pedras tinham algum poder? Não! O poder estava em Deus, porque quando Davi lança essa pedra, ele não lança sozinho, ele lança em Deus. E quando a gente lança em Deus algo, simplesmente ela cumpre o propósito e derrota o inimigo. Nas mãos de Deus se torna mais forte do que uma flecha. Ela está tão afiada que ela faz com que o inimigo caia. Se você entender que as suas palavras são como pedras, são como flechas, você vai começar a liberar essas palavras por meio da fé, e as situações serão transformadas pelo poder de Deus. Lembre-se de uma coisa: existe poder nas palavras. Se você começar a amaldiçoar sua casa, começar a amaldiçoar seu trabalho, começar a amaldiçoar seu patrão, começar a amaldiçoar o governo, começar a falar mal de todo mundo, sabe o que vai acontecer? Nada. Você vai continuar no caos que você está vivendo. Agora, quando você entende que as suas palavras são como flechas incendiadas, que vão destruir as coisas desse mundo, e você começa a profetizar: meu trabalho vai ser uma bênção, eu vou prosperar, nós vamos conseguir. Você começa a falar dos seus filhos. Aí você olha para o seu filho está drogado, ele está como louco, está viciado, está fazendo tantas coisas, mas você começa a liberar palavras, você começa simplesmente a lançar flecha. Ele é uma bênção, ele vai ser cheio do Espírito Santo. Esse meu trabalho é uma bênção, é lugar de provisão divina. Sabe o que acontece? Milagres acontecem. Lembra de uma coisa: você é tão pequenino diante de Deus, Deus é tão maior do que você. E mesmo assim Ele escolheu você, uma pequena coisa. Eu comecei falando que Deus escolhe pequenas coisas, e eu termino dizendo que Deus escolheu você. Pode ser o menor da casa, pode ser aquele que ninguém dá, e ninguém dá valor para nada, mas é você que Deus vai usar. Eu tenho certeza disso, porque eu represento essa pessoa. Pode ter certeza que na minha família não tinha ninguém que poderia dar certo. Com certeza muitas pessoas acharam que eu não ia dar certo de jeito nenhum, e eles estavam com a razão. Eu não iria dar certo se não fosse pelo poder transformador da cruz, a cruz do Calvário. Se não fosse por meio de Jesus Cristo, o Senhor da glória, talvez a minha vida seria a mesma. Mas quando Jesus morreu na cruz, uma pequena coisa como eu pode ser chamada de filho de Deus. Fomos adotados por meio da sua glória. Disse Davi: o Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso, e me livrará da mão desse filisteu. Ele está dizendo: olha, para mim esse gigante é igual um animal, para mim é a mesma coisa. Da mesma forma como eu mato ursos e leões, eu vou matar. E essa é uma palavra muito forte. Quando eu digo que palavras são flecha, quando Golias vai lutar com Davi, ele fala: por acaso eu sou um animal? Por quê? Por meio de palavras, Davi simplesmente rebaixa o inimigo. Eu quero que você entenda que por meio das suas palavras você pode promover o inimigo ou rebaixá-lo. Tem gente que fala tão bem do inimigo que o inimigo começa a crescer. Eu me lembro de uma luta de MMA, eu estava vendo, eram duas mulheres lutando lá no UFC,
E de repente tinha uma outra que xingava ela, que falava, que atacava ela, e ela estava calada. É uma carequinha, eu não sei o nome dela, mas ela estava quietinha lá, ela estava lá, e a outra falava. E quando chegou a luta, a outra praticamente cuspiu nela, falou tanta coisa. Só que quando chegou a luta, aquela caladinha, venceu. A gente precisa aprender a ficar calado em alguns momentos e deixar que a nossa atitude revele o nosso caráter. Como eu falei para vocês semana passada, Jesus convivia com Judas, mas não se transformou no traidor como Judas. Às vezes a gente não pode impedir que pessoas que vão nos trair estejam perto da gente, mas a gente pode impedir de se transformar em traidores. Então deixa eu lembrar para você uma coisa: as lágrimas não vão mover o coração de Deus. Não adianta você ficar chorando. Tem gente que acha que Deus responde porque a gente chora. Não, Deus responde o nosso clamor, ao nosso coração quebrantado, ao nosso coração. Irmão, vamos ser sinceros, meu filhinho já chorou várias vezes, querendo comer coisas que ele não podia comer, fazendo pirraça. Eu não estou falando de você fazer pirraça, eu estou falando que enquanto você faz pirraça, você não vê que Deus pode te usar. Você fica, será? Ó céu, ó vida, ó isso, ó aquilo. Segundo, desespero não intimida Deus. Não adianta você querer inventar uma situação para que Deus responda para você. Você não tem como mentir para Deus. Para de mentir no seu trabalho, para de mentir na sua casa, deixa de ser mentiroso. Não adianta que para Deus você não vai mentir, você fica contando lorota e depois quer que Deus responda a você. Não adianta você inventar uma situação para que Deus vai ter peninha de mim. Não, a Bíblia diz que Deus conhece o seu interior. O que você precisa é de arrependimento e de total dependência de Deus. Fala a verdade, tenho dificuldade. Fala, eu gosto de fazer fofoca, eu sou mentiroso, eu gosto disso. Sabe por quê? Porque aí você vai se autoconhecer e vai permitir que o tratamento venha até você. Aí você vai ser livre dessas coisas que tanto te destrói. Você está chateado com alguém, ao invés de você mentir, ao invés de você enganar, fale a verdade. Se possível, tende paz com todos, é o que diz a palavra. Outra coisa, a educação não vai influenciar Deus. Às vezes a gente acha porque a gente tem 15 faculdades, porque tem instrução, porque tem tanta coisa. Não, a minha sabedoria humana vai fazer com que Deus se renda a mim. Não, a Bíblia diz que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Deus não vai responder se você é mais inteligente ou se você tem mais condição financeira. Deixa eu te falar uma coisa: você que acha que porque você tem uma condição melhor, você pode humilhar as pessoas, é porque você não conhece a Deus. Eu comecei essa palavra dizendo que Deus vai usar as coisas loucas desse mundo. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Jesus o Nazareno. Você imagina, não foi nos palácios, foi numa simples mulher chamada Maria que Deus escolheu para se manifestar. Deus às vezes escolhe coisas simples. Você precisa entender e ser grato pela posição que Deus lhe colocou. Porque quando você entende que Deus está te colocando nessa posição de sucesso, nessa posição de privilégio, sabe o que acontece? Você nunca vai pisar em ninguém. Então não adianta, não são os seus méritos humanos, mas a graça divina de Deus. Fé é a única coisa que move o coração de Deus. Quando eu digo a única coisa, porque é necessário para aquele que busca a Deus, que creia que Ele exista. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Deus, Ele olha para você e Ele diz assim: eu vou injetar Ele com fé. E quando você responde nessa fé e nessa você simplesmente faz coisas extraordinárias. Então deixa eu terminar dizendo uma coisa: os milagres excepcionais requerem uma fé excepcional. Se você quer ser usado por Deus, se você quer fazer algo que nunca ninguém fez, é igual Pedro. Pensa em Pedro. Pedro está na segurança do barco.
ele faz algo que nunca ninguém fez, mas também ele é o único que prova daquilo que ninguém provou. Ele anda sobre o mar quando ele teve coragem de sair da sua área de conforto, da sua segurança pessoal, e escutar a voz de Deus e caminhar na sua direção. Então uma fé sobrenatural move milagres. Você sabe qual é o dia mais perigoso da sua vida? É quando você não tem mais um sonho que exija uma fé excepcional. Quando você para de sonhar, quando você simplesmente não liga mais, não, eu estou sobrevivendo. Esse é um dia perigoso, porque o dia que você não estimula a sua fé, pode ser o dia da sua derrota. Deixa eu te falar uma coisa. Um dos seus maiores inimigos são as pessoas, escute bem, que alimentam as suas dúvidas. Um dos seus maiores inimigos são aquelas pessoas que te alimentam de dúvidas, e você precisa sair disso. Sabe por quê? Quem se alimenta de dúvidas perde a fé. Agora o seu melhor amigo, sabe quem é? É aquele que sopra a fé sobre você, é aquele que te empurra, é aquele que te diz: vai, conquiste, vá, avance. Isso sim. O problema é que você gosta de andar com pessoas que só te colocam para baixo, e as pessoas que Deus está usando para te fazer correr, você simplesmente não escuta. Sabe, Deus te ama tanto que quer levantar um profeta para desbloquear a sua fé, para te conduzir para um ambiente de milagre e para te levar para um ambiente que resulte em milagre. Essa palavra agora, como a palavra da pastora Daniele, são palavras que simplesmente vão desbloquear algo que está faltando na sua vida, algo que está desativado. Palavras como essa é para você pegar e falar: eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Ideias excepcionais surgem quando a gente começa a olhar ao nosso redor. Às vezes os maiores milagres estão escondidos na nossa rotina. Às vezes a gente só está olhando para o lugar errado. Fica vendo a TV Globo, que você vai ver, você não vai encontrar nada que preste, e você daqui a pouco vai começar a andar para trás. Você precisa ler um bom livro, você precisa conversar com pessoas que gostam de sonhar, porque quando a gente conversa com pessoas que sonham, sabe o que acontece? Estimulam na gente. Mas se você conversar com uma porção de retardado que não sabe nem o que pensar, não sabe discernir entre a mão direita e a esquerda, falam coisas que não tem nada a ver, sabe como você vai ficar? Doente e louco. Se você andar com uma porção de gente que só fala besteira, o seu futuro vai ser só besteira. Mas se você andar com pessoas de sucesso, você vai receber uma injeção de ânimo e você vai correr como você nunca correu. Lembre-se de uma coisa: a sua fé sempre ajudará pessoas. A sua fé vai sempre te ajudar a resolver problemas. E eu comecei dizendo que eram com pequenas coisas. Depois dessa palavra, você tem que começar a orar e falar: Deus, cadê a pequena coisa que eu não estou vendo? Cadê aquilo que está bem perto de mim que eu ainda não percebi? Porque a fé, ela elimina o desânimo e produz alegria. Quando a gente começa a comer de fé, quando a gente começa a comer da palavra de Deus, sabe o que acontece? O desânimo desaparece, a gente é incendiado por uma onda de alegria. Escuta uma coisa: a sua fé também gera riquezas excepcionais. Sabe por quê? A Bíblia diz uma coisa muito tremenda, que existem pessoas que desperdiçam a coisa porque não pensam em guardar tesouros no reino. Louco, esta noite pedirão a tua alma. Pessoas que só acumulam coisas na terra, mas não têm acumulado nada no céu. Mas uma fé excepcional faz com que você acumule riquezas no céu. E isso não é riquezas de dinheiro, mas riquezas espirituais. Até porque prosperidade não é ter tudo, é ter sempre. Não adianta você ter muita condição e ter uma saúde debilitada. Não adianta ter muita confusão e ter um casamento falido. A sua fé produz provisão divina. Então fale comigo, por favor: onde pode estar a minha fé? Em Jesus. Eu falei tudo isso para você olhar para Jesus. Tudo que eu falei para você nesse momento é para você olhar para Jesus. Jesus é capaz
de fazer você entender o quanto você precisa dele, de você olhar para a sua rotina e ver que Deus pode usar coisas tão tremendas. Eu sei que essa foi uma palavra bem rápida, mas o que eu quero dizer para você é que se você confessar e você dizer: Deus, eu preciso do Senhor, eu sou dependente da sua glória, do seu poder, sabe o que vai acontecer? Você vai ser um daqueles que não vai se dobrar diante do inimigo e você vai vencer. E eu estou olhando para alguém que pode até ser pequeno, mas é um pequeno cheio do poder do Espírito Santo. Isso mesmo, você. E você que ainda não tem esse Jesus, eu quero te dizer uma coisa: nesse exato momento, você pode deixar, lembra que eu falei que aquela viúva deixou o profeta entrar dentro da casa dela? Por que eu disse isso? Porque o profeta liberou uma palavra que foi até a sua mente. Se você parar para pensar, ele não entrou fisicamente, mas o que eu estou dizendo para você é que se você deixar Jesus, o maior profeta, entrar dentro do seu coração, ele vai construir, como a pastora Daniela pregou muito bem sobre alicerces. Ele vai construir uma coisa dentro de você que vai fazer com que a sua fé não seja uma fé abalada. Ele pode salvar seu casamento, ele pode salvar seu filho, e ele pode usar você. Ore comigo. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos que essa palavra seja tão tremenda no coração dos meus irmãos, que eles se sintam como Moisés, como Josué, como Davi, Senhor, ou como Gideão, que quando ouviram a sua palavra, Senhor, deixaram essa palavra crescer dentro do seu coração e avançaram e se tornaram grandes conquistadores. Eu te peço pelos meus irmãos, que essa palavra entre no seu coração e eles possam ser alimentados dessa fé, em o nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, a comunhão, a consolação seja sobre vocês. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe profundamente, graça e paz.